Fala, meus maravilhosos! Estou de volta aqui para mais uma diquinha para vocês a respeito dessa famosa disciplina maravilhosa que é a química. Agora a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a parte de cálculos químicos, tá? E aí eu trago para vocês uma parada que ajuda muito em relação à resolução de questões envolvendo aí o aspecto quantitativo, que é a relação entre mol, massa e número de partículas. Na verdade, essa relação é que eu chamo de linha de ouro, é que eu chamo de regra de ouro, que sempre vai relacionar o seguinte, maravilhosos. Um mol que você tem de qualquer substância que está relacionada à quantidade de matéria dessa substância, quantidade de matéria, a mesma coisa que mol, que para muitos, se lembram da famosa fórmula para você calcular o número de mol como sendo massa sobre massa molar, famoso nenhum morto me mata, morto debaixo da terra não me mata, nenhum morto me mata, tá? Lindo meu coração, está para o número de Avogadro, o famoso 6,02 vezes 10 a 23, certo, maravilhosos? Que corresponde pra gente sempre ao número de partículas. E aí, quando eu falo de partículas, eu falo em partículas elementares, como por exemplo, átomos, moléculas, íons, fechou? Que por sua vez vai se relacionar diretamente com a famosa massa molar. E o que é a massa molar, maravilhosa do meu coração? É a massa da tabela periódica. É aquela massa, na verdade, que você vai lá e busca dentre os números que tem na tabela. Beleza? Essa relação é, chave de abertura para qualquer resolução de questão. De provinhas que vocês fazem, de vestibulares, é muito importante. O mol está para 6,02 vezes 10 a 23. Partículas que está para a massa da tabela, que é a massa molar. Na prática, se vamos pegar a água aqui, por exemplo, já destaquei alguns números importantes da famosa água H2O. Um mol de água, maravilhosos, sempre está relacionado com 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Beleza? Um mol, quantidade de matéria de água, está relacionado para 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que está na massa da tabela, equivalente a 18 gramas de água. E como é que eu sei disso, linha 2? Se você for na tabela periódica, olha só, esse númerozinho que eu botei aqui, sobrescrito no hidrogênio, é o número de massa de 1 mol de átomos de hidrogênio. 1 grama. Enquanto que o de oxigênio está aqui sobrescrito, é 16 gramas. Fechou? Bem, só que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então eu tenho que fazer 2 vezes 1. Eu vou ter 2 gramas de hidrogênio no total na molécula de água. Mais 1 átomo de oxigênio, 1 mol de átomo de oxigênio, melhor falando, vezes 16 vai me dar 16 gramas de oxigênio. Se eu pegar o 2 gramas e somar com 16 gramas, olha lá o que eu acho, lindos do meu coração. Eu vou achar os meus 18 gramas de água. Fechou? Tranquilo? Agora vamos supor que a questão não queira número de moléculas, queira número de átomos. O que eu vou fazer? A primeira linha é a mesma coisa. 1 mol de água vai estar relacionado a 6,02 vezes 10 a 23. Só que o quê? Molécula. Aqui eu não estou calculando o átomo ainda. Se o problema pedisse o número de total de átomos que você tem na molécula de água, você teria que fazer o seguinte, chuchus. Vamos lá, olha para a molequinha de água de novo. Você concorda que uma molécula de água possui 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de oxigênio por molécula? Então eu sei que no total, em uma molécula, eu tenho 3 átomos. Só que eu não estou querendo saber em uma molécula, eu estou querendo saber em 1 mol de moléculas. Em 1 mol de moléculas de água, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tá, Sussu, mas como é que eu faço agora para converter isso para o átomo total que eu tenho na molécula de água? Simples, você não somou que tem 2 átomos aqui de hidrogênio e oxigênio, então você tem que multiplicar por 3. Porque no momento que você multiplica por 3, você, na verdade, ajusta a quantidade de átomos. É como se você estivesse fazendo uma regra de 3 interna a outra regra de 3. Uma molécula tem 3 átomos, não é isso? 6 vezes 10 a 23 moléculas vai ter X. Então, no momento que você multiplica pelo 3 aqui, você vai ter o número de átomos total que existe em 1 mol de moléculas de água. E a massa, Xuxa, como é que fica? A mesma coisa. Em 1 mol de água, você sempre vai ter 18 gramas de água. E isso não vai mudar definitivamente, tá?
Beijo no coração. Sussu volta daqui a pouco com outras dicas para vocês. E até, maravilhosos!